Essa será a primeira geração a morrer sabendo mais da vida dos outros do que a sua própria vida. Seja a vida do guru do digital, vida da influencer ou a vida de um músico. Acabei agora de correr 10 quilômetros e o vício em redes sociais é um dos vícios que eu tenho visto mais nos últimos tempos. Seja conversando com alunos, seja conversando com seguidores. E no final do dia, vários sonhos ficam no papel. Sejam sonhos de longo prazo, sonhos de curto prazo. Por conta de um item que faz parte do nosso dia a dia desde 10, 20 anos atrás. O que mais me surpreende é que falta um mês não, faltam alguns dias para a Copa do Mundo. E para a Copa do Mundo virá muitas distrações. Eu tenho dito sempre aos meus alunos, mesmo que você não gosta de futebol, mesmo que você não gosta de Copa do Mundo, o algoritmo das redes sociais só vai entregar isso. O influencer que você acompanha vai estar nos Estados Unidos. O cantor que você gosta vai criar uma música ou vai criar uma trend sobre a Copa do Mundo. Ou pior, todo o teu algoritmo só vai entregar a Copa do Mundo. Um dos livros que eu estou a ler agora, nesse começo do ano, é O Homem em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. E o Viktor Frankl foi um dos sobreviventes do Holocausto, Auschwitz, 1945, Segunda Guerra Mundial. E ele estudou muito sobre a psicologia do sentido, ou a logoterapia. E a logoterapia, quando você estuda o sentido das coisas, você vê que muitas coisas podem não conspirar ao teu favor. Mas quando você tem um sentido muito maior, você consegue lidar na tua vida. E nesse mesmo livro, ele comenta que lá no campo de concentração, tinham aquelas pessoas que não tinham o melhor cenário, seja que tinham perdido a família, tinham perdido o seu emprego, tinham perdido literalmente tudo. Mas ele comentava que não eram os mais fortes que sobreviviam, mas sim quem tinha um sentido maior. Seja de encontrar a família depois daquele sofrimento todo, seja recuperar a sua vida depois daquele sofrimento todo. Ou seja, eles têm um sentido muito maior para ir em busca dos seus objetivos. E um dos erros que eu vejo muito hoje em dia, a maioria das pessoas, não só não em busca dos seus objetivos, mas como também procrastinar e ficar nas redes sociais, é por falta de sentido. Porque quando a pessoa não tem um sentido maior, o tempo vai passar, a energia vai passar e, consequentemente, ela irá se frustrar no seu próprio objetivo. Isso eu converso com pessoas tanto de Angola, como do Brasil, como Portugal, São Tomé, Cabo Verde. Hoje em dia, não só pelo meu perfil crescer mais, mas como também atender pessoas de diferentes países, eu vejo que é um denominador comum. Porque, querendo ou não, hoje em dia nós ficamos muito nas redes sociais. Eu ganho dinheiro com as redes sociais, eu crio conteúdo com as redes sociais, mas chega um momento que eu também acabo por ficar muito tempo nas redes sociais. Mas quando você tem um autoconhecimento e saber se policiar aquilo que você está a fazer, você vai dizer, opa, algo de errado aqui não está certo. E se algo de errado não está certo, você vai procurar solução. Uma melhor solução para esse cenário que você está a passar. Porque o errado acontece quando você começa a normalizar. Foca aqui. Quando você começa a normalizar o erro, não só em redes sociais, mas como também o conformismo, como também a comparação, como também a autossabotagem, isso no longo prazo irá te autossabotar. Lembram do Viktor Frankl que eu comentei há um minuto atrás? Ele comenta um exemplo do amigo dele que tinha sonhado que no Natal de 1944 ou 1945 eles seriam libertos. Ele colocou a expectativa lá em cima. A expectativa é que no Natal de 1944 ou 1945 eles seriam libertos. Os meses foram passando, as expectativas foram aumentando. Lá no campo de concentração, a maioria das pessoas disse, tá chegando. Resumo da ópera. A data chegou, eles não saíram no campo de concentração. O amigo dele, quanto mais a data se aproximasse, mais ele ficava triste, mais ele ficava doente e acabou por morrer. E na nossa vida, muitos dos nossos sonhos, por colocar a expectativa lá em cima, acabam por morrer. Que inclusive até quero fazer um vídeo falando só sobre metas, não só nesses 6 meses que vão faltar para o ano terminar, mas como também como você planejar as metas do ano errado pode influenciar você a errar. Porque mais um ponto que eu conversando com alunos meus, eu pude entender que não é só a meta em si, mas como você planeja a meta em si. Uma pessoa que nunca leu livros, aí chega do nada e diz, eu esse ano quero ler 10 livros, 20 livros, ela nunca leu nenhum livro. Uma pessoa que nunca criou conteúdo diz, esse ano eu quero ter 20 mil, 30 mil, é uma meta que não é realista. E por essa meta não ser realista, você pode alcançar? Pode alcançar. Tem pessoas que podem trapacear, tem pessoas que podem ter o resultado, ótimo. Mas se você não saber de fato aquilo que você quer, no jogo de longo prazo isso vai te frustrar. E esse ano eu tenho feito muito diferente, que é estudar mais sobre comportamento humano, estudar mais sobre psicologia, história também, para ver como é que anos atrás as pessoas se comportavam.
e como é que cientificamente nós vamos ou não vamos em busca dos nossos objetivos. E em muitos casos eu vejo que até nem falta de vontade, mas sim a capacidade entre expectativa versus realidade que frustra muitas pessoas. Passando um pouco para a parte mais técnica aqui do nosso vídeo, algo que eu utilizo muito na minha rotina, tanto para não depender 100% das redes sociais, mas como também usar elas ao meu favor, é um detox de dopamina, que quem é aluno do Rotina Produtiva sabe, eu já gravei uma aula falando sobre isso. Luz, o que é Rotina Produtiva? Rotina Produtiva é a minha comunidade de desenvolvimento pessoal, que eu te ajudo não só a melhorar a tua rotina, mas como também ter o meu suporte para te ajudar a melhorar os teus objetivos, te conectar com pessoas que também querem evoluir, mas ainda não é o foco que eu quero comentar. E esse detox de dopamina te ajuda não só a lidar com o uso de redes sociais, mas como também se policiar o que você está fazendo ou não está fazendo. Agora, literalmente encontrei uma cascata, que inclusive dias atrás corri de Braga até Guimarães, mas isso é outra história também. Mas esse detox de dopamina vai te ajudar a policiar os teus comportamentos. Porque às vezes nós estamos tanto nas redes sociais que acabamos vivendo automático. Vou até paralisar aqui o telefone para falar melhor com vocês. E pelo fato de nós vivemos no automático, você não sabe o que é bom para ti, o que você quer chegar, o que você quer fazer. Acaba por ir no automático. Luz, como é que funciona esse detox de dopamina? Você vai pegar no teu final de semana, que segundo vários estudos, é o tempo, os 2 dias que nós temos mais tempo de redes sociais, seja o sábado, seja o domingo, que até tem uma crise de domingo, que o Victor Frankl comenta no livro A Falta de um Sentido na Vida. Ele comenta que tem pessoas que chegam no final do domingo e não se sentem bem dispostas, porque segunda-feira a semana vai começar, a pessoa não tem nenhuma motivação para ir trabalhar, não tem motivação para ir para a escola, e é claro, tem aquela crise de domingo. Mas detox de dopamina, você vai pegar 3 a 5 horas, ou do teu sábado, ou do teu domingo, para ficar sem redes sociais, ou melhor, sem estímulos. E quanto mais você ficar sem estímulos, você vai procurar algo para colocar nesse local. Por exemplo, eu ficava das redes sociais das 13 até 17. Eu vou remover as redes sociais. E por eu remover as redes sociais das 13 até 17, eu vou ter que colocar um hábito. Se vocês forem notar, isso eu tenho dito nas minhas palestras e nos meus conteúdos, até para assistir uma série, até para assistir filme, nós ficamos nas redes sociais. Eu estou assistindo a série, mas estou aqui no TikTok. Eu estou assistindo um filme, e o filme é que está me assistir a olhar nas redes sociais. Ou seja, nem no nosso tempo de lazer nós temos tido tempo para relaxar. E eu, nos meus finais de semana, que eu tenho feito, provavelmente, domingo principalmente. Até às 13 eu trabalho, no caso, tenho mentoria com o José, que é mentorado lá do Brasil, que ele deve ter esse vídeo. Depois das 13 eu não faço literalmente mais nada. É claro, eu acordo, vou à missa, leio o livro, escuto o podcast, dou a mentoria no José, adianto vários projetos já para a semana, mas do período da tarde em diante, não. É literalmente ou preparar a semana, ou ficar sem redes sociais, vou assistir séries sem estímulos. Porque quanto mais estímulos você tiver na tua rotina, mais isso pode te prejudicar. E como eu comentei há minutos atrás, você vai perder controle da tua vida e vai ficar no automático. Tal como eu comentei, hoje em dia é quase impossível não ficar nas redes sociais. Mas saber te policiar e como você tem usado as redes sociais a teu favor, é que irá te ajudar a evoluir. Eu já conversei com pessoas que tiveram dias que tiveram 11 horas de tempo de tela. Outras tiveram 17 horas de tempo de tela. Olha para o teu cenário atual e vê quanto tempo de tela você tem ficado nos últimos tempos. Porque não é só o tempo de tela em si, mas os teus objetivos que você tem deixado de lado. Eu converso sempre com pessoas, como eu comentei com vocês, que querem muito evoluir, que querem muito ir muito com os seus objetivos. Mas quando você vai ver, ela fica mais tempo nas redes sociais, ela fica mais tempo a ver a vida dos outros, e nada contra, do que cuidar da própria vida. E quando você não cuida da tua própria vida, você vai começar a depositar expectativa no outro. Seja no político, seja no influencer, seja algo que vai acontecer. Algo que eu converso também com muitas pessoas é o sentido de, eu tenho as minhas metas bem definidas, no tempo de Deus vai dar certo. Tudo bem, no tempo de Deus vai dar certo. Mas o que você tem feito para dar certo? Se você não fazer nada, Deus não vai te ajudar. E eu estava a analisar e eu cresci muito nos últimos tempos. Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui para o YouTube. Infelizmente eu vou voltar. Coloco já esse vídeo aqui com compromisso. Pelo menos uma vez por semana eu vou lançar vídeo aqui no YouTube. Não só por eu agora aumentar mais o meu conhecimento, não só aumentar também o meu repertório, mas como também no começo do ano, eu digo nos meus conteúdos, que eu estava a depositar mais energia na Rotina Produtiva, que cresceu muito. Tem alunos lá de Angola, de Portugal, do Brasil, sem contar os desafios que nós estamos a fazer nos últimos tempos. Mas aqui no YouTube eu vejo que posso agregar mais valor? Posso. E talvez seja um convite para você não só melhorar os teus hábitos, mas como também chegar à tua realidade. Próximo mês,
irá começar a Copa do Mundo, como eu comentei anteriormente. E se você não tiver bem definido aquilo que você quer, você vai ser levado pelo efeito manada. E nada contra pelo efeito manada, mas no final do dia, os objetivos é que contam. O objetivo que você tinha de treinar mais esse ano, de começar um projeto esse ano, de ler mais livros esse ano. E eu não digo isso para te deixar triste ou para te fazer desistir, não. Eu digo isso para te fazer refletir. O que você tem feito esse ano todo. Porque o ano passa tão rápido, você não vai dar conta. Daqui a pouco já será metade do ano. E tem pessoas que não fizeram nada esse ano. E por não fazer nada esse ano, vem a culpa, vem a autossabotagem. E onde você tem depositado mais tempo? Isso mesmo. Cuidando não só da tua própria vida, mas sabendo mais da vida dos outros do que a sua própria vida. Lá no Rotina Produtiva tem uma aula onde eu falo precisamente sobre isso. O que acontece se você não desistir dos seus objetivos. Seja, por exemplo, de treinar mais, ler mais livros, começar a criar conteúdo. O que acontece se você não desistir? É óbvio, se você não desistir, consequentemente o resultado vai te encontrar no meio do caminho. Mas mais do que isso, é se conectar com pessoas que também querem evoluir. Lá no Rotina Produtiva, algo que eu tenho visto muito, até vou deixar o link aqui do Rotina Produtiva, é pessoas, por exemplo, da área de programação, é pessoas, por exemplo, da área também da criação de conteúdo, é pessoas, por exemplo, que estão na escola e mesmo estando na escola têm usado já a rotina para evoluir. E eu, no meu caso aqui no canal, documentei muito isso. Quando eu estava na escola, eu não dava desculpa. Vou usar o meu cenário para evoluir. Estou na universidade agora, vou usar o meu contexto para evoluir. Tem pessoas que usam o contexto para desistir. E eu digo sempre, se você é adolescente, aproveita a tua fase atual para evoluir. Luz, eu sou dona de casa. Lá no Rotina Produtiva também tem donas de casa. Porque tantos fundamentos que eu uso na minha rotina, como as minhas alunas, dão certo. Porque com base na tua realidade, você precisa criar uma rotina. Porque se a rotina não estiver alinhada com a tua realidade, você vai começar 3 dias. Depois você vai desistir. Mas quando a rotina está alinhada de acordo com o teu contexto, você vai começar a evoluir. E as redes sociais, você vai começar não só a policiar elas na tua vida, mas como também entender como é que você pode usar ela ao teu favor. Lembrando, link do Rotina Produtiva está aqui na bio. Se você quer fazer parte dessa comunidade que tem crescido muito, para mim vai ser um privilégio. Hoje, Rotina Produtiva, vagas estão abertas, não tem nenhum problema. A minha mentoria, só para vocês terem noção, é muito maior em relação à Rotina Produtiva. Minha mentoria é mais de 500 euros, que convertendo para reais dá mais de 2 mil reais. Convertendo para kwanza dá mais de 500 mil kwanzas. Mas é claro, acompanhamento comigo, 3 meses comigo, 4 meses comigo, atenção 100%. Se você não tem essa condição, começa pela Rotina Produtiva. Você vai melhorar os teus hábitos, vai ter contato diretamente comigo. Você vai saber aquilo que você quer alcançar de maneira concreta. De maneira abstrata você pode até muito saber, mas o plano de ação para alcançar, talvez você não tenha. Lembrando, o link do Rotina Produtiva está aqui na bio. Vou tentar trazer mais vídeo aqui para o canal. Mas sobre o vício das redes sociais, é exatamente isso. Saber te policiar, criar um detox de dopamina. Coloca. É um ponto que eu também não comentei. Se você não conseguir ficar nem 3 horas, nem 4 horas sem redes sociais, isso diz muito mais sobre o teu vício do que o hábito de redes sociais em si. Você não consegue ficar 3 horas, meu amigo ou minha amiga, você infelizmente está viciado e ainda não descobriu. Mas é isso, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Deixa também sugestões aqui de vídeos também para trazer. E nos vemos no próximo vídeo.